A paz do Senhor, tudo bem? E estamos aqui em mais uma quinta-feira para falar sobre um assunto extraordinário. Que assunto é esse, irmã Kelly? A obra missionária. E a cada encontro nós vamos nos aprofundando um pouquinho mais. Agradeço a você que tem nos acompanhado. Espero que você já tenha se inscrito no canal e possa estar aí compartilhando os nossos vídeos com outras pessoas que também amam a obra missionária. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que ele é imprescindível. Vamos imaginar que o missionário não tenha nenhum dom, nenhum talento. Vamos imaginar que talvez o missionário ele não tenha um profundo conhecimento teológico ou missiológico. O que esse missionário teria, então, que ter para que, mesmo que tivesse necessidades de formação em outras áreas e que ele pudesse ter sucesso em sua missão? Qual é o sentimento, qual é o conhecimento, qual seria o fator preponderante entre a vitória e o fracasso no trabalho missionário? Ora, é o amor. Por isso que o título desse vídeo é O Missionário e o Amor. Sem o amor, não alcançaremos ninguém, porque a mente só alcança a mente. E é o coração que alcança o outro coração. O que faz o missionário sair de casa e ir para um outro povo? Claro, é o amor a Deus, é o amor à missão, é o amor à responsabilidade, o amor ao serviço, o amor ao chamado. Mas e quando o missionário chega no campo e encontra um povo? Um povo que não o queria lá, um povo que o decepciona, um povo que não recebe, um povo que não lhe trata bem. Essa é a realidade de muitos missionários em campo. E agora? O que vai sustentar esse missionário nesta missão e vai fazer com que ele a desenvolva com eficiência? É o amor ao povo. Mas eu quero começar falando para você sobre a necessidade da gente separar o amor como sentimento e firmá-lo como comportamento. Não são as nossas emoções que devem estar ali conduzindo a maneira como nós nos relacionamos com aqueles que o Senhor nos confiou. O amor não é um sentimento, o amor é um comportamento. Se ele fosse sentimento, ou seja, eu amo quem eu sinto que devo amar, ou eu amo alguém que me trata bem, que gosta de mim, que me recebe bem em sua casa, esse amor, ele seria um amor que ele estaria em atividade. Sempre que eu estivesse recebendo também, ele estaria em evidência. Sempre que ele estivesse sendo alimentado, mas ele deixaria de existir tão logo eu me deparasse com uma decepção com essa outra pessoa. Tão logo eu fosse decepcionado por ela. Aí, o amor como sentimento, ele escolhe poucas pessoas para amar e ele acaba ficando aí na dependência do comportamento da outra pessoa conosco. Mas esse amor como escolha nos faz amar até as pessoas das quais nós não gostamos. Sabia disso? Que o Senhor, ele nos ordena que amemos uns aos outros. Porque o amor é um comportamento. Mas a Bíblia não diz que nós temos que gostar de todas as pessoas, porque gostar tem a ver com afinidade. E nós não temos afinidade com todas as pessoas, e está tudo bem. O Deus que nos criou sabe disso. Mas o comportamento amoroso nós devemos ter com todos, independente de gostarmos ou não. Eu sei que isso é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. Mas esse amor invencível, ele é fundamental para o sucesso do trabalho missionário. Ele não depende do tratamento do outro, não depende de como eu estou me sentindo agora. Ele é uma escolha que eu faço todos os dias. E quem ama assim, ele ama até o difícil de ser amado. Ele ama até aquele que não corresponde em nenhum aspecto esse meu comportamento de orar, de ajudar, de estender a minha mão, a minha atenção, a minha oração, o meu cuidado aí para essa pessoa. Quando eu estive no campo missionário, eu lembro de
em um dos campos, acho que o segundo campo, eu tinha uma ovelha chamada Hermana Lucha. E a Hermana Lucha era uma senhorinha idosa e de gênio muito difícil, de temperamento muito difícil. Um dos comportamentos que a Hermana Lucha tinha, era o seguinte: quando eu não estava atenta, a irmã entrava na minha acomodação, que era assim, uma casinha cercada de vara, amarrada com cipó, né, coberta de palha. E lá estavam as minhas coisas, né? Meu catre, que era aquela cama feita com vara. Aí você coloca o capim, aí depois você cobre com um lençol. Estava meu catre, minha mala, estavam ali meus livros, minhas bíblias. E um tesouro muito precioso para mim: as minhas conservas, a minha carne em conserva, os meus enlatados, né? E eu guardava com muito carinho ali minhas sardinhas e minhas conservas. Era um prazer que eu tinha, assim, de quanto em quanto tempo. Era uma alegria, era um afago à minha alma. Eram poucas e eu as mantinha ali com muito cuidado. Eu sabia que não vendia em nenhum outro lugar naquela região. Mesmo subindo o rio horas e horas de remo ou descendo, eu não encontraria para vender. Então, na região, era só eu que tinha. E de repente, eu via a Hermana Lucha preparando a minha sardinha, a minha conserva, que ela havia pego sorrateiramente de lá da minha acomodação, e ela comia, e comia sozinha. Nós morávamos, assim, em um mesmo terreno. Ela comia sozinha e não dividia comigo. E às vezes eu estava ali comendo o meu maçaco, a banana verde, cozida, pisada no pilão, né, como nós falamos na região, comendo meu maçaco puro, olhando para a Hermana Lucha comendo a minha preciosa carne em conserva. Na primeira vez, a minha vontade foi chamar a atenção dela duramente. Minha vontade foi repreendê-la. Minha vontade foi pegar aquilo que era meu. Mas o Espírito Santo falou ao meu coração: a Hermana Lucha valia muito mais do que aquela conserva. Era alguém que o Senhor havia me entregado para conquistar, para amar e para compartilhar as verdades do Evangelho. E uma palavra, de repente, dita fora de hora, ou uma palavra com uma entonação diferente, poderia me fazer perder aquela alma definitivamente. Era preciso paciência e esperar, então, que o Evangelho encontrasse naquele coração a atenção que merecia e gerasse os frutos que alguém, né, que conhece a Cristo começa a gerar. E um desses frutos, com certeza, é o respeito pelo alheio. Mas isso envolve aí muito tempo e muita paciência. E eu precisei exercitar com ela em relação a esse assunto e em relação a muitos outros assuntos que o Senhor, Ele me permitiu aprender com essa irmã. Quando você está com raiva ou decepcionado e você age de acordo com esse sentimento no campo, você pode abrir uma ferida no coração de uma ovelha que talvez nunca mais seja sarada. Quantas pessoas um dia estiveram na casa do Senhor, mas foram vencidos pela amargura por causa de uma palavra, por causa de uma entonação, por causa de uma situação que, se o missionário tivesse tido um pouco mais de paciência, poderia ter sido resolvido ali para a glória de Deus. Lucas 6,32 diz assim: se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. Missionário, atenção! Aquela pessoa mais problemática, mais difícil, que talvez fale mal de você, que talvez resista mais ao Evangelho, é a pessoa que mais precisa do seu investimento em amor. Não reaja de acordo com a sua emoção. Lembre-se que você tem um dono, você tem um Deus, você tem um advogado, você tem um juiz, você tem alguém em sua defesa
aí nesse lugar. E esse alguém que está em sua defesa é quem é o responsável pela vitória desse trabalho. Então você deve obediência a ele, que suas reações sejam para a glória de Deus. Quando precisar, inclusive, chamar a atenção de alguém, que essa falta de amor não seja traduzida em palavras ferinas e cruéis. A sinceridade não pode ser simplesmente um respaldo para que a gente fale o que quiser. A autoridade espiritual que nós temos como líder de um trabalho que está nascendo não pode ser uma desculpa para que eu fale o que eu quiser falar da maneira que eu quiser falar. Nós somos responsáveis, sim, pelas feridas que nós abrimos no coração daquelas pessoas que Deus coloca ao nosso redor. Vamos então criar um ambiente, mesmo quando a gente precisa chamar a atenção, que seja um ambiente que resulte em arrependimento e mudança de comportamento. E como nós conseguimos isso? Com um comportamento amoroso para aqueles que falham conosco. O amor, ele é o centro vital da missão. A Bíblia nos ensina, inclusive, que a presença ou a falta do amor em nossas vidas provará se estamos vivos ou mortos. 1 João 3,14. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama, continua morto. E aí, um missionário morto, ele vai ter que utilidade para a missão? E que ninguém tem acesso a ele, vai ter que utilidade para a missão? Um missionário que come a sua mesa, o seu banquete farto, enquanto aqueles que estão ali ao seu redor passam fome. Que utilidade tem para a missão? Um missionário que não está atento às dores e às necessidades do seu povo. Amados, o amor, ele precisa ser traduzido em ação, em comportamento. Afinal de contas, é esse exemplo que vai atrair as pessoas a Cristo. João 13:35 diz assim: seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. O amor prova se realmente somos discípulos de Jesus. Inclusive o amor aí, nessa comunidade recém-formada. O amor é a marca do verdadeiro discípulo. Eu trabalhei em uma comunidade indígena. Quando uma família de 5 pessoas caçava um animal, essas 5 pessoas comiam esse animal, sozinhas, sem compartilhar com nenhum vizinho, sem dar para ninguém. Mas é impossível comer um animal grande, né, sozinhos, 5 pessoas apenas. Então, como é que eles faziam? Eles comiam até a comida lhes chegar à traqueia, depois eles iam lá fora, colocavam um dedo na garganta, vomitavam e voltavam para comer de novo, mas não davam ao vizinho que estava com fome. Não compartilhavam com outras famílias, mesmo sendo seus parentes. Aí Jesus chegou nessa tribo. Começou a brilhar o conhecimento de Cristo. O Evangelho começou a fazer a diferença dentro dessa comunidade. A partir do momento que eles começaram a aprender sobre Cristo, que eles receberam a Cristo, que eles foram avançando nesse conhecimento, eles entenderam que esse comportamento tinha que mudar. Começaram então a compartilhar aquela caça com outras famílias. Esse exemplo chegou como uma prova cabal de que o Evangelho havia chegado e que, de fato, ele era real naquela comunidade. O amor não espera reconhecimento ou merecimento. Senão, você serve a alguém aí e quando essa pessoa não te agradecer ou ela não reagir com amor também, você, próxima vez, não ajuda mais, não faz mais. Em campo missionário, você não pode ter esse comportamento. Inclusive, nós corremos um risco de nós beneficiarmos e ajudarmos apenas as pessoas que são boas conosco, da comunidade. Aí nós fortalecemos os laços com algumas pessoas e deixamos outras de fora da nossa mesa, de fora da nossa atenção. Corremos o risco, inclusive, de que apenas membros selecionados ali da nova igreja cantem, preguem, dirijam, enquanto outros que nós não temos afinidade, vão ficando no canto, vão ficando no esquecimento. Uma vez eu ouvi uma irmã que morava na área em que um determinado missionário trabalhava e eu fui visitá-la. Por alguma razão,
que eu não lembro agora, eu cheguei até a casa dela, sem ter passado pela sede da missão, né? Pelo missionário que estava ali. E ela me recebeu muito bem, e quando estávamos ali tomando aquele café, ela disse assim: missionária, ainda bem que você veio aqui primeiro, porque se tivesse ido logo lá com o missionário, ele teria levado a senhora somente na casa dos preferidos. Na verdade, ele nunca veio até a minha casa. Não sei se é porque eu sou mais pobre que os outros, ou porque eu não tenho alguma coisa boa para oferecer a ele. Ele nunca veio aqui. Olha, irmãos, como é importante que nós estejamos atentos a todos, né? E amemos a todos aqueles que o Senhor nos entregou com essa mesma graça e sem fazermos acepção. Talvez daqui a algum tempo as pessoas aí da sua comunidade nem vão se lembrar da sua melhor pregação, do seu melhor sermão, mas vão lembrar se foram visitados por você, vão lembrar se você os tratava com amor. Então aqui vai o meu conselho: visite a todos, cumprimente a todos, dê oportunidade a todos, esteja atento para todos os que estiverem doentes, não só aqueles com quem você tem mais afinidade. Esteja atento a todos aqueles que precisarem de você e da sua atenção. Missionário, aí nesse lugar, a tua função principal é amar esse povo. Um povo sabe se é amado ou não. Mas se por acaso tua reserva de amor ela está diminuindo, tem amor em Cristo. Vá até lá e peça. Tem amor em Cristo. Vá até lá e beba daquilo que Ele pode te oferecer. Lá tem tudo o que é necessário para que você tenha equilíbrio, para que você seja nesse lugar a melhor testemunha de Cristo que essas pessoas já viram e jamais verão. Que o Senhor te abençoe grandemente, missionário. Amor, essa é a palavra de Deus para o sucesso da missão que Ele te confiou. Um abraço grande.